Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí sobre ato de fala, frase e contexto, melhor. Nós vamos corrigir as atividades aí sobre ato de fala, frase e contexto. Nós já temos uma videoaula explicando esse assunto, esse tópico do livro de língua portuguesa. Foi enviado até antes mesmo de fazermos a revisão e a avaliação, tá bom? E sem contar que, por mais que você tenha assistido a videoaula, você tem que ir ali no seu livro, estudar, marcar as partes importantes e, se você tiver dúvida, participar do plantão, tá bom? Que acontece nos dias em que temos aula das 7 às 11, no mesmo horário de aula que nós temos, tá bom? Então vamos fazer a correção dessas atividades, tanto do livro de língua portuguesa quanto do livro Gênero, Leitura e Análise mais à frente, essas atividades que foram passadas aí no início da semana. E se você ainda não tirou foto dessas atividades, não mandou, faça isso antes de fazer a correção, tá bom? Tire foto da atividade e mande para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão para vocês, tá? Páginas 82 e 88 do livro de língua portuguesa. Peço que vocês peguem o livro aí e acompanhem a correção das atividades. Primeira questão: o que é ato de fala? É um primeiro tópico ali, primeira coisinha que nós vimos ali nesse tópico, ato de fala, frase e contexto. Inclusive uma das questões que estão na nossa lista de revisão do primeiro bimestre, tá bom? E nós temos que é uma ação que desempenhamos por meio da linguagem verbal, escrita ou falada. Pessoal, ato, fala. O que é ato? Ato é o mesmo que ação, né? E ato de fala é a ação que nós fazemos ali com as palavras, com a fala, né? É o ato de fala. Quando nós conversamos, nós estamos colocando em prática o quê? Ato de fala. Nós estamos praticando um ato de fala. Então, repetindo, é a ação que desempenhamos por meio da linguagem verbal. E nós vimos o que é a linguagem verbal, que é a fala e a escrita. 2. Releia o texto didático, o ato de fala, frase e contexto, que é o texto que nós estamos usando como base nessas atividades que estão nas páginas anteriores a essa. E analise as afirmações a seguir, marcando V para verdadeiro ou F para falso. A. Por meio da linguagem, podemos exprimir nossos pensamentos, defender nossos pontos de vista sobre um assunto, transmitir ideias, etc. Por meio da linguagem, nós conseguimos fazer tudo isso? Com certeza, tá bom? Essa afirmação aí, ela é verdadeira. Por meio da linguagem, nós podemos fazer tudo isso e muito mais, né? Exprimir pensamentos, né? Colocar esses pensamentos para fora, defender nosso ponto de vista, argumentar, transmitir ideias, transmitir informações, enfim. Tudo isso é possível por conta da linguagem, essa nossa capacidade de nos comunicar. B. Sempre que falamos ou escrevemos, desempenhamos ações? Com certeza. Falar, escrever são verbos. Verbos são palavrinhas que indicam ação, né? Ações. Então, quando nós falamos, nós estamos agindo. Quando nós escrevemos, nós estamos agindo. Essa afirmação também é verdadeira. C. Uma palavra pode funcionar como frase? Mas, professora, frase é uma construção cheia de palavras. Sim, mas uma palavrinha pode funcionar como frase. Frase, ela tem o sentido completo. Se eu estou passando por uma situação e grito socorro, socorro é uma palavra e é uma frase. Ali naquela situação, naquele contexto, né, nós vimos também o contexto, é uma frase. É o menor ato de fala que nós temos, né? E uma palavra pode sim funcionar como frase. A C, então, portanto, também é verdadeiro. D. Frase é um conjunto de palavras.
Isso daí é falso porque vai contra o que foi dito anteriormente, né? Frase é um conjunto de palavras, mas uma palavra pode funcionar como frase, tá bom? Então, esse conceito aqui que nós utilizamos, que nós ouvimos diversas vezes, né, que frase é um conjunto de palavras, ele já está equivocado, né? Porque uma palavra só pode funcionar como frase. Então, esse não é o conceito correto aí de frase, tá bom? Então, é falso. Letra E. Só podemos nos comunicar por meio de frases. Quer dizer que só por meio de frases nós podemos nos comunicar? Observe que é equivocada essa afirmação. Por quê? Se eu faço esse gesto aqui, ó, você sabe que isso é joinha, ok, tudo bem. Eu me comuniquei. Se eu faço isso daqui, ó, é um gesto também. Não tem palavra, não é frase. E eu consigo me comunicar com isso, né? Então, isso daqui é falso porque nós não podemos nos comunicar apenas por meio de frases. Frase é uma forma de nós nos comunicarmos, né, com a utilização da linguagem verbal, mas nós temos outras formas de comunicação também. Portanto, a letra E é falsa. F. Para entender uma frase, é preciso conhecer o contexto em que ela foi empregada? Com certeza, o contexto ele é fundamental ali para a nossa compreensão global aí da frase, né? Porque nós vamos entender o sentido real da frase quando ela está num contexto, ainda mais quando nós temos frases de situações, né? Também chamadas de frase de contexto, porque essas inclusive dependem do contexto para serem compreendidas, tá bom? Então, F é verdadeiro. O contexto, a situação comunicativa ali, ela é fundamental. G. O sentido das frases depende das intenções de quem as produziu? Claro, o sentido depende da intenção comunicativa, né? Se eu digo algo que eu tenho a intenção de te informar, de expor uma informação, a intenção é uma. Se eu falo outra coisa com a intenção de te orientar ou de dar uma ordem, a intenção é outra. Então, o sentido das frases depende também da intenção comunicativa, da intenção de quem as produziu. Verdadeiro. Então, a ordem é V, 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 F, F, V, V. Terceira questão. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. A tirinha aí de chachado. Marieta, o que é uma onomatopeia? Bom, me lembrei. Bem, o que é uma onomatopeia? Nós vimos nesse tópico aí de ato de fala, frase e contexto. Nós temos uma onomatopeia lá em cima. E o que é? É a representação gráfica de um som, né? Por exemplo, toque-toque, ali foi a bola batendo no rosto dele. Então, é a representação daquele som, tá bom? Então, onomatopeia é uma interjeição que usamos para representar sons. Onomatopeia é uma figura de linguagem, ela vem ali representar o som. Nós vamos estudar novamente onomatopeia quando formos tratar de figuras de linguagem. B. Na tirinha, que palavra funciona como onomatopeia? Qual palavra ali representa um som? O bonk aqui, ó, no segundo quadrinho. C. Explique como o Zé Pequeno lembrou o que é uma onomatopeia. Quando a bola bateu no rosto dele, produziu um som, ou seja, uma onomatopeia que o fez lembrar. Então, ele aprendeu ali na prática, né? O que é uma onomatopeia. Ele se lembrou ali, né? D. Se retirarmos a onomatopeia que aparece nesse texto e ao analisarmos isoladamente, ela tem sentido. E se a analisarmos, né, isoladamente, ela tem sentido. Se nós tirarmos aqui a onomatopeia, colocarmos ela fora desse contexto aí, fora da tirinha, ela teria sentido? Claro que não, né? Porque não poderíamos saber o que significa, qual som ele estaria representando, né? O que seria esse bonk?
Então, ela precisa ali do contexto, né, de estar ali na tirinha para nós entendermos o sentido dela. Então, não. Letra D, não podemos. Letra E. As onomatopeias são frases incompletas ou frases formalmente completas? As frases incompletas são aquelas que dependem de um contexto, né? E elas não têm presença de verbo e tal. Já as completas são aquelas que possuem o verbo e tudo que é necessário ali para sua compreensão. Se nós respondemos na questão anterior que se retiradas e isoladas as onomatopeias não teriam sentido, não expressariam sentido, não entenderíamos qual o sentido dela, então é claro que elas são frases incompletas ou de situação, de contexto, porque elas dependem daquela situação para nós compreendermos o seu sentido. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto. O título dele é Quanto Você Vale? Preocupado com o desprezo com que os colegas o tratavam, o menino foi até o avô pedir ajuda. Vovô, meus colegas dizem que não sirvo para nada, sou inútil e muito idiota. O que devo fazer para melhorar, para que me valorizem mais? O avô, entretanto, não lhe deu muita atenção. Lamento, meu filho, mas não posso ajudá-lo agora. Estou com um problema muito sério que preciso resolver primeiro. Quando terminar, talvez... O menino se desanimou. Depois de um tempo, o velho completou. Mas podemos fazer um acordo. Primeiro, você vai me ajudar a resolver o meu problema. Depois eu o ajudo a resolver o seu. O que acha? Vamos! O velho então tirou do pulso esquerdo um relógio muito antigo, herança de seu pai, e disse: Você precisa ir ao mercado para tentar vender este relógio. Preciso pagar uma dívida. Tente conseguir o melhor preço possível, mas cuidado, não o venda por menos de R$100. Assim que vendê-lo, volte para casa. Traga o dinheiro o mais rápido que puder. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse outro. Não vale a metade. Pago R$20, gritou um taxista que até então se mantinha calado. Mais que isso não vale. Atento à ordem do avô de não aceitar menos que R$100, o menino recusou a oferta. Muitas horas depois, desanimado com o fracasso, ele retornou. Ao encontrar o avô, explicou o que aconteceu. Lamento, vovô, mas é impossível vender este relógio por R$100. O máximo que ofereceram foi 20. É muito velho, está caro. Então, meu filho, precisamos saber quanto ele vale realmente. Façamos assim. Vá agora até o relojoeiro e peça para ele avaliá-lo. Pergunte quanto ele pagaria. Mas não importa o que ele ofereça, não o venda. Volte para casa com o meu relógio. Então, o menino foi até o relojoeiro e lhe deu o relógio para avaliar. O experiente relojoeiro examinou com uma lupa, pesou, analisou seu pequeno maquinário e depois de alguns minutos falou desanimado. É um relógio muito bom, mas fale para seu avô que hoje não posso pagar mais que R$1.200. O menino se espantou. R$1.200? Bem, eu sei que R$1.200 é pouco para um relógio como este, mas é o que posso pagar. O menino voltou para casa radiante. Quando encontrou o avô, não se conteve. Ele ofereceu R$1.200, vovô, vamos vendê-lo. Que bom, disse o velho. Agora podemos resolver o seu problema. Como? Está vendo este relógio? Você é como ele. Um exemplar muito valioso que só pode ser avaliado por um expert. Não é qualquer um que pode descobrir o seu verdadeiro valor. E colocando o velho relógio no pulso, completou.
De hoje em diante, não ande mais pelos mercados da vida pretendendo que as pessoas inexperientes o valorizem. É um texto aí de um autor desconhecido, mas que nos traz ensinamentos, né? E nós estamos estudando desde o primeiro bimestre textos que trazem ensinamentos para nós. Primeiro a fábula, agora as parábolas, né? Então esses textos têm a função aí de nos trazer ensinamentos, uma lição moral. 4. O avô tinha realmente um problema para resolver? Explique. Lá no começo do texto, né, o avô diz que tinha um problema. Mas você acha que ele tinha mesmo um problema? Na verdade não, né? Ele criou aquela situação para que o menino entendesse na prática, ele mesmo, a questão do valor, né? O quanto as pessoas erradas podem nos valorar de forma errada também, né? Então não, na verdade ele inventou que estava com um problema para assim ajudar o neto. 5. Como vimos anteriormente, as parábolas apresentam comumente personagens típicos. Nesse texto, quais são os personagens principais e com quais personagens típicos podemos relacioná-los? Quais são os personagens principais aí? Nós temos o avô e o menino, né? E nós já vimos ali nas parábolas, por exemplo, na parábola do lenhador, né? Do lenhador e o aprendiz, nós tínhamos também a presença do velho, né, do lenhador e de um jovem. O velho, tanto aqui, né, o avô, tanto aqui quanto o lenhador lá, ele representa o que? Sabedoria, né, e o jovem, a inexperiência e tal. Então, o menino e o avô são os personagens principais. Podemos identificá-los respectivamente como a criança, né, que é o menino, e o velho sábio. 6. Que lição podemos tirar dessa parábola? Nós já falamos, né, quando terminamos a leitura do texto, mas aqui temos algumas respostas possíveis. Não devemos nos preocupar com o que as pessoas inexperientes pensam sobre nós. Somente pessoas especiais podem perceber o nosso verdadeiro valor. Que nós não devemos andar, né, com quem nos desvaloriza, com quem não reconhece o nosso valor. Enfim, são ensinamentos aí que nós podemos tirar dessa parábola, né? A função da parábola, assim como a fábula, é nos trazer um ensinamento. Mas a parábola tem as diferenças lá com a fábula, que nós não vamos repetir aqui, falar novamente, porque já ficou para trás. Agora vamos lembrar e focar nas características da parábola. 7. Releia o trecho a seguir. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse outro, não vale a metade. Pago R$20, gritou um taxista que até então se mantinha calado. Mais que isso não vale. Como vimos, as frases em geral podem ser classificadas em dois grandes tipos: frases de situação ou incompletas e frases completas, de acordo com o contexto em que foram usadas. Além disso, as frases podem ser enquadradas em 5 categorias, dependendo da intenção de quem as fala ou escreve. Essas categorias expressam 5 valores: declaração, interrogação, exclamação, ordem ou desejo. Mas essa distinção não é fixa, o que permite que esses valores se combinem. Pensando nisso, responda. A. O enunciado R$100 expressa apenas uma pergunta? Justifique. Olhe, nós temos lá um ponto de interrogação e um ponto de exclamação também. Então é um espanto, né? R$100? Então não é apenas uma pergunta, né? Não, o enunciado expressa também uma exclamação, um espanto, um susto ali. B.
O enunciado não vale a metade é uma lítotes, isso é, uma frase negativa utilizada para fazer uma declaração indireta. Qual é essa declaração? Observe, não vale a metade. É uma expressão negativa, olha, não vale a metade para fazer uma declaração indireta. Que declaração é essa? Vale menos que a metade, vale pouco. Isso é lítotes. Não se esqueçam. 8. Ao ouvir a proposta do relojoeiro, o menino fala espantado. R$ 1.200? Qual o motivo do seu espanto? Pessoal, nunca que ele imaginava, né, que o valor que o relojoeiro ia dar seria esse, né, 1.200. Ele não tinha conseguido nem R$ 100 lá no mercado e lá no relojoeiro 1.200. Então o relojoeiro viu o real valor dele ali, né? Ainda disse que nem era tudo que aquilo valia, mas era a quantidade que ele podia, o valor que ele podia pagar naquele momento. Então ele ficou surpreso com o preço de R$ 1.200 oferecido pelo relojoeiro, um valor muito mais alto do que o que os comerciantes lhe ofereceram. 9. Ainda considerando a frase apontada acima, o que o espanto do menino significou para o relojoeiro? O relojoeiro achou que ele estava achando pouco, né? Que ele esperava mais, que era o contrário, né? Ele pensou que o menino tinha achado baixo o preço oferecido. 10. Já no final do texto, encontramos o trecho: está vendo este relógio? Você é como ele, um exemplar muito valioso que só pode ser avaliado por um expert. Nesse contexto, o que é um expert? É um profissional com qualificação e experiência. Lá na parábola, quem que era esse expert? O relojoeiro, né? Porque ele entendia, ele era qualificado para aquele assunto. Então, na parábola, o relojoeiro, e na vida, pessoas especiais. 11. Leia a tira abaixo. Oi, Psyu, fala baixo, tenho um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Uma tirinha aqui de Mafalda. Ela está diferente do que ela no livro. No livro está apenas em uma linha, tá bom? Mas é porque essa daqui estava mais legível, então coloquei ela. E eles chegam aqui no quarto. Quem está doente? O mundo. Sobre a fala de Felipe, no primeiro quadro da tira, responda. Ah, é uma frase? Ele disse, oi. É uma frase? Com certeza, né? É uma palavra ali que é uma frase, tem sentido, né? E tem uma intenção comunicativa. Então, sim, porque expressa justamente uma intenção comunicativa. B. É uma interjeição? Explique. É sim uma interjeição, ela é utilizada ali naquele contexto, naquela situação, né? É uma frase de situação usada para chamar a atenção de Mafalda para iniciar uma conversa. Quando nós vamos conversar com alguém, iniciar uma conversa, geralmente nós utilizamos o quê? Oi. E é uma frase de situação. E é uma interjeição. C. O que o ponto de exclamação expressa nessa situação? Alegria, né? Ele chega lá, oi, todo alegre, e aí ela já faz uma intervenção ali, né? Então é alegria. 12. No primeiro quadrinho, analise a fala de Mafalda. A fala de Mafalda é: Psyu, fala baixo, tenho um doente em casa. Agora, analise as proposições assinalando V para verdadeiro ou F para falso. A palavra Psyu funciona como frase de situação? Com certeza, uma interjeição ali, né? O Psyu, verdadeiro. B. A frase Psyu é um ato de fala? Também tem uma intenção comunicativa. De quê? Pedir silêncio, né? C. Fala baixo é uma frase exclamativa, mas equivale a uma pergunta? Não equivale a uma pergunta. É uma frase exclamativa que indica o quê? Uma ordem ali, né? Fale baixo.
Então é F. D. A terceira frase funciona como uma explicação justificativa para a ordem dada. Tem um doente em casa. Está explicando por que ela pediu para ele falar baixo? Sim. Então é verdadeiro. E letra E. Há uma interjeição? Sim, que é qual? Psil. Tá bom? A fala de Mafalda possui uma interjeição que é psil. Então fica V, V, F, V, V. A única falsa é a letra C. E terminamos aqui a nossa aula.